pessoal, começando o N, nossa quarta temporada. Meus amigos André Carvalho, Davi Maia, nosso correspondente internacional diretamente de Portugal. Gente, quarta temporada. Eu vou apresentar aqui a nossa convidada do nosso primeiro programa da quarta temporada, mas antes de tudo, quem diria, hein? Bacana, Quem né? diria, ó. Não vou nem pedir para o pessoal se inscrever, porque 4 temporadas já estão inscritos. Não é possível, não é possível. Agora, se você chegou de paraquedas por aqui, se inscreve no canal, porque isso motiva muito a gente continuar aí as novas temporadas. Essa temporada, por sinal, estávamos batendo um papo aqui em off, parece que vai ter novidades aí daqui para frente. Segura a língua, Davi, não vai dar spoiler, não. Calma lá. Mas dependemos de inscritos. Esse aqui é o trato. Dependemos de inscritos, então dá uma força aqui pra gente. Se inscreve no canal, também tem a galera aí que tá inscrito, mas acaba que não recebe as notificações, então também aciona o sininho aqui das notificações. E estamos chegando com tudo aqui hoje com a Paula. Cara, André, faz tempo que eu não te vejo, cara. Como é que você tá? Eu pergunto mesmo, Davi. Eu sei sentir sua falta. Eu também estava um pouco aqui ausente. Não dava, as agendas não estavam se encaixando. Aí eu falei acessando, o pessoal tá com medo de mim. Poxa, eu vou, quando eu posso, ninguém pode. E a gente foi, graças a Deus, encaixamos a agenda hoje. Sandro, poxa, eu tô aqui, tô coçando a língua para as novidades. Não pode dar spoiler. É o dono da casa. O dono da casa, ele tem as honras. Não pode dar spoiler. Gente, vamos inserir a nossa convidada aqui na nossa resenha, no nosso bate-papo. Sejam todos muito bem-vindos, propondo análise e reflexões, sempre com muito conteúdo e bom humor. E vamos embora. Nossa convidada de hoje, Paula Queiroz, com mais de 20 anos de experiência no mercado de comunicação e marketing. Já trabalhou em marcas como Samsung, Philips, Avon, Banco do Brasil, Intel, Epic Games, Unilever, Grupo Pão de Açúcar e recentemente na Kavak, uma startup mexicana do segmento automotivo, onde é diretora de Brand Operations Global. Ao longo da carreira, buscou entender o consumidor, seu padrão de comunicação e as verdades humanas por trás de cada atitude. Abre aspas, acredito que a construção de marcas é principalmente sobre conexão a partir de consistência de mensagens e assertividade de canais e meios. Por isso, não basta colocar uma campanha na rua. É preciso criar e entender o ecossistema no qual ela está contextualizada para olhar o todo e estar aberto a aprender sempre. Muito legal. Seja muito bem-vinda, Paula. Tudo bem? Tudo bom, Sandro? Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Prazer, André. Prazer, Davi. Eu, como convidada, começando quarta temporada, estou até nervosa, preciso confessar, assim, mão suando, mas vai melhorar. Somos dois, eu também estou. Não, parabéns, em primeiro lugar, parabéns, cara. Conteúdo de qualidade é raro e eu acho que a Amy traz isso, é importantíssimo para o nosso ecossistema e para o nosso mercado. E eu, como convidada, posso dar spoiler, né? Ao longo da conversa, já estou sabendo, ninguém vai me recriminar. Depois eu conto, ponho aqui no nosso bate-papo. Mas parabéns, que os novos tempos sejam ainda melhores para vocês, meninos. E obrigada pelo convite, estou super feliz e super honrada de estar aqui. Obrigado. Eu queria deixar registrado que a Andréia Tornovski, nossa parceira aqui de bancada também, fez de tudo, te mandou um beijo, fez de tudo para estar aqui, mas a agenda dela não deu. Então, um beijo aí para a Andréia também. Na próxima ela vai estar, com certeza. Mas eu queria, antes da gente começar a nossa resenha, eu queria saber novidades lá do velho continente, coisas que estão acontecendo que só o nosso correspondente internacional sabe. Davi, o que está acontecendo aí? Será que já chegamos aí numa situação mais agradável do que para o lado de cá? Ó, em que sentido? Em qual assunto? Em que contexto? Falando de uma forma mais genérica. Assuntos, né? De uma Assim, forma são mais poucos genérica. hoje em dia. São poucos. Cara, aqui é o seguinte, os ânimos estão mais calmos, vamos botar não, assim. dando uma contextualizada rápida, é o seguinte, acho que agora o europeu está se tocando de uma coisa que o brasileiro já é mestrado, já doutorado, que inflação não dura um final de semana. Então, aquilo que eles esperavam que, não, vai ter uma inflação, mas vai ser rapidinho, ninguém vai sentir direito, e agora os caras já não sabem mais o que fazer
sair do cenário de inflação, onde as coisas aumentam de preço, onde o custo de vida começa a aumentar. A Europa é um lugar onde, conceitualmente, né, dá-se muito valor à classe média, e aí, no conceito de inflação, numa realidade de inflação, o que acontece? Você começa a esmagar a classe média, que é justamente aquele orgulho europeu, né, de você ter menos distanciamento financeiro, econômico. Então, assim, o pessoal tá se reinventando aqui, sabe? Porque ninguém tá muito satisfeito, não. Mas é o que tem para hoje. Ah, Outro dia eu ouvi que o ah, mundo nunca teve tão brasilizado, né? não é? Também ouvi Não isso. é? Também ouvi isso. Exportando. Exportando. Ai, meu Deus, o problema é que a gente só exporta umas coisas esquisitas. Bom, vamos lá. Não vamos aprofundar. Daqui a pouco a gente está falando de política, que é um assunto que o André adora. O André adora política e esporte. Impressionante, esse cara adora polemizar aqui. Mas vamos embora. Que isso. Nossa, sua está Antes, convidada. antes de começarmos a polemizar, eu vou polemizar antes de você, André. Vou polemizar o seguinte: muita gente está falando em brand, aí começa a ter as variações, brand equity, employer brand, e por aí vai. Personal brand está uma moda danada do pessoal também falar e tal. Eu acho que muitas vezes esses conceitos eles se misturam e é que nem você falar, por exemplo, de marketing. Né? O marketing, por exemplo, você pegar o classicão, Kotler, por aí vai, Drucker, os clássicos, né? No final dos anos 70, anos 80 e tal. Eu acho que com a pandemia, posso estar enganado, tá, gente? Por favor, pode discordar à vontade, isso aqui é para a gente bater papo mesmo, inclusive discordar. Eu acho que pós-pandemia começaram a inventar uns termos e ter pai, né? Algumas pessoas, sei lá, talvez por não fazer nada na pandemia ou por falta do que fazer e tal, começaram a elocubrar os termos e virar pai de coisa que já existe. Já existia, inclusive, há muito tempo. Né? E aí começaram a surgir coisas assim, tipo marketing de relacionamento. Gente, quando que o marketing não foi de relacionamento? Desculpa, mas se algum dia não foi, vocês me corrijam. Né? Marketing de resultado. Marketing de. Porra! Cara, o que está acontecendo? Sou eu que estou tendo a impressão errada ou a galera realmente entrou numa de começar a criar nomenclatura nova para tudo e para ter pai também, né? Para ser o pai ou a mãe de um termo novo. Essa percepção, vocês corroboram ou sou eu que estou ficando pirado? Eu corroboro, mas sabe que não é coincidência. Ainda bem que a gente tem a Paula aqui hoje, porque Não é? ela vai conseguir explicar essa pra gente aí. Com certeza. Se a gente está no mundo aí de um museu de grandes novidades, né? Que a gente está Boa. vivendo aí hoje no marketing? Gente, eu acho que assim, não tem uma área que tenha mudado tanto quanto o marketing nos últimos anos. Né? Ele está mais difícil, ele está mais complexo, ele está muito mais capilarizado. Então, assim, não é fácil ser um CMO, não é fácil fazer parte do time do marketing, e principalmente para nós, né? Que a gente vem de outro dia. Né, a gente pegou essa transição de uma estrutura muito clássica para todo esse contexto de Creators Economy, de Web3 e por aí vai. Então, eu acho que no fim do dia, vamos ser realistas, ninguém entende muito bem o que está acontecendo. Está todo mundo se adequando a essa nova realidade. E quando você não sabe muito bem, o que você faz? Dá um overthinking, né? Você pensa além do normal, você cria nomenclaturas. Vem essa geração millennial também que adora nome, porquê. Né? Então, vamos criar rótulos. Então, eu acho que começa-se a fragmentar para justamente entender esse momento que é tão complexo. E ele é tão plural, e ele é tão variado. Então, você tira o relacionamento dentro da esfera do marketing para olhá-lo de uma maneira mais profunda. Você tira a coisa do digital versus influenciador para olhá-lo de uma maneira mais profunda. Para mim, isso nada mais é do que uma forma de tentar, pelo menos, entender as partes granulares desse todo, que está todo mundo meio perdido, né? Preciso confessar. Concordo em gênero, número e grau. Impressionante. Olha só, meus anos de odontologia e com uma pessoa uma referência, que ele era professor de ética no FRJ. Existe uma expressão que eu sou da área
e aí eu vou fazendo os meia-culpas, e principalmente em marketing, em comunicação de forma geral, em marketing principalmente. É o famoso charlatanismo inovador. Essa criação de nomenclaturas é o mais do mesmo. Só que você bota um nome novo, a pessoa compra aquilo com uma ideia nova, mas é como você falou, Sandro, é uma coisa que já tem um clássico que estabeleceu. Exatamente. Mas aí cansa. Nós temos que criar uma coisa nova. E aí você fala, marketing de relacionamento. O marketing sempre foi de relacionamento. Aí cria uma nomenclatura nova para, vamos lá, criar o simulacro de que o digital modificou. Não, o princípio é o mesmo. Quando fala de comunicação, o que é comunicação? Emissor, mensagem, sujeito, canal, tal. Mas aí você vai criando várias abordagens, não porque você não quer aprofundar, como disse o Chacrinha, nós viemos aqui para confundir, não para explicar. Então, quanto mais você confunde a audiência, mais você consegue amealhar seus resultados. Então, assim, não estou desfazendo do trabalho. Óbvio que não. Poxa, senão estou tacando pedra na minha vidraça. Mas essa criação de nomenclatura diversa para algo que já existe, tudo bem que o Cortella fala, né? Criar um novo, não tem criação de novo. Você faz do que existe uma novidade. Mas, às vezes, é muito exagerado e a turma toda cai. Então, como a convidada chegou e falou, não, a juventude, os milênios adoram isso. Mas adora mesmo. A Paula está certa. A Paula está certíssima. Você é a rainha dos millennials agora. Vou ser cancelada. Mas eu acho que é uma tentativa. Eu acho que traz essa questão de estar todo mundo um pouco desconfortável, falando, cara, para onde vamos, né? Como é que eu teorizo algo que eu não estou 100% consciente? O mundo está muito mudado, ele está muito fragmentado, né? Acho que antigamente você era uma área de marketing, você tinha total controle da sua mensagem, do emissor para o receptor, os canais, era tudo seu, era tudo definido por você. E hoje a gente está nas mãos do mundo, né? A gente está na mão de todo mundo é canal, todo mundo é emissor, todo mundo é receptor. Então, eu acho que isso traz esses novos paradigmas e essa necessidade de granularizar e de teorizar cada micropedaço. Concordo contigo. Eu acho legal porque, como você é da área de branding, eu escuto muito o pessoal falando, não só cliente, mas também, muitas vezes, na área acadêmica, o pessoal querendo colocar em gavetas, né? Dividir e tal, não sei o quê. Eu acho engraçado, mas também é interessante esse movimento. De uma certa forma, tem uma ou outra coisa que eu acho que vale uma análise. Mas, assim, às vezes você vê, principalmente no LinkedIn, gente, LinkedIn está ficando um negócio esquisito. Entendeu? É um negócio esquisito. Aparece cada coisa, além dos gurus que tem lá que ficam falando o que eles querem. No outro dia eu vi um cara falando que para que análise SWOT? Aí ele inventou uma outra sigla que é exatamente análise SWOT. Análise SWOT, claro. Só que ele resolveu mudar a sigla por conta dele. Entendeu? Eles inventaram um negócio diferente, até uma empresa bem conhecida. Aí eu falei, cara, esses caras estão pirando. Entendeu? Estão pirando, mas tudo bem, beleza, tudo certo, vamos nessa, cada um pira. Aí aquela empresa que quer vender curso, entendeu? Quer trazer uma novidade que não é novidade, enfim. Mas aí mas vou trazer aqui um outro lado da moeda também. Hoje está mais fácil da gente parametrizar resultados. Então, o mundo online ele trouxe uma resposta muito rápida, né, do que a gente como a gente está performando. E aí, Paulo, eu quero saber de você o seguinte. Aí a gente entra no branding, né? Porque assim, como é que você vai medir se o branding ele está muito bom, mais ou menos bom, está ruim? Como é que é essas métricas que você utiliza para não ficar uma coisa muito abstrato? Porque assim, quando você fala de branding, para mim eu imagino como algo necessário, mas de difícil mensuração. Como é que a gente traz isso mais para a prática, assim? Aí, Davi, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né? A forma que a gente mensura a marca. Eu acho que a quantidade de fontes de resultados que a gente tem hoje, às vezes, é muito boa. Eu acho que nunca a gente teve essa capacidade de medir a efetividade de ações,
mas ao mesmo tempo pode levar a interpretações complexas. Você não pode medir o seu branding pelo sentimento de positivos e negativos do post da sua rede social, né? Ele é um indicador dentro de vários, né? Você não pode medir a força da sua marca com os leads gerados de uma campanha de performance, né? Eu acho que as coisas elas vêm para responder coisas distintas, né? Eu acho que assim toda marca ela deveria ou deve ter o seu próprio indicador de mensuração de marca naquilo que lhe é importante. Então, é inovação, eu vou ter uma pesquisa proprietária, que eu vou usar tal amostragem, que eu vou usar tal instituto e que eu vou usar tal periodicidade, aí sim para avaliar minha marca. Legal. O lead, né, o clique aqui, ou o sentimento da rede social, vão trazer outras questões mais dinâmicas, mais táticas e mais pontuais de como você está expressando essa marca. Né? Então, assim, se a minha marca está crescendo em valor, em equity, do meu próprio indicador, e a minha campanha está indo mal, eu tenho um problema na campanha. Né? Se as minhas métricas de marca não vão bem, eu tenho um problema na minha marca. Eu acho que a gente tem que saber separar. Eu acho que hoje o mundo não pode esquecer que a gente pensa rápido e devagar. Né? O curto e o longo prazo, eles estão muito espremidos. E uma coisa é uma marca, né, uma Nivea ou uma Samsung e o quanto ela cresce, e outra coisa é o market share que ela vai ter no lançamento daquele produto específico. Uma coisa tem que ajudar a outra? Claro, né? Não adianta você ter uma marca forte que não vende nada. Né? A ideia não é essa. Mas na hora de analisar, na hora de avaliar, os times têm que ser muito maduros para olhar os indicadores corretos. E eu acho, até agregando um ponto aqui, que esse é muito o papel do CMO hoje. Como é que eu trago para dentro de casa aquilo que eu preciso avaliar de verdade? Do tipo, eu já ouvi 500 vezes, tem um monte de gente xingando a gente na rede social, o que eu faço? Cara, calma, primeira coisa, respira. Né? Assim, isso não quer dizer que acabou a marca, quer dizer que temos uma crise maior ou menor, pontual ou não pontual. Óbvio que ninguém está desmerecendo o fator de expressão das redes sociais, mas calma, não vamos criar pânico, né? Às vezes é uma questão, às vezes é um produto, às vezes é um momento e às vezes é algo que a gente precisa investigar. Mas branding é branding, campanha é campanha. Né? As coisas têm resultados diferentes e indicadores que têm que ser diferentes. Paulo, o que é uma marca forte? Porque você falou que você tem vários critérios e, às vezes, um critério pode ser enganoso. Pode ser que você tenha uma marca que não é tão forte, mas tem uma alta rodagem, vende pra caramba, mas não é uma boa marca. Qual é o critério de uma marca forte? E o que é uma marca forte? Eu acho assim, teoricamente, uma marca forte é aquela que ela fecha todos os atributos, né? Então, ela tem um conhecimento muito bom, ela tem uma lembrança espontânea muito boa, ela tem uma conversão muito boa. Então, na hora de fazer compras ou comprar um produto daquela determinada marca ou entrar naquela marca para comprar, se é um varejo, você não tem nenhum tipo de barreira, você tem uma base de advogados ou de clientes fiéis que são importantes. A gente sempre olha como um pirâmide, né? Então, quem conhece, quem lembra espontaneamente, quem considera e quem é fiel. Quanto menos você for uma pirâmide e mais você for um retângulo, em termos de número de pessoas ou bases, melhor. Mas, na verdade, a gente sabe que não é assim. Então, eu acho que uma marca sólida é aquela que sabe construir esse caminho, que sabe construir a lembrança dela mesma, que sabe construir, quebrar eventuais barreiras de compra e estar na cabeça das pessoas na hora da conversão, e que sabe entender quem é o seu cliente fiel e falar com eles. Né? Eu acho que, principalmente no mundo de hoje, e tem um outro ponto, aí fazendo um parênteses, eu acho que uma marca sólida é aquela marca que tem muita clareza de quem ela é. Então, eu sei quem eu sou, eu sei por que eu estou aqui, eu sei o que eu quero entregar no mercado e, a partir disso, eu vou fazer esse caminho de construção de awareness, de consideração, de conversão e de lealdade. Muito bem. E vocês estão falando, eu estava aproveitando aqui enquanto vocês estão falando, e é exatamente essa parte da Cavac. Né? Porque a Cavac, eu posso estar enganado também, tá? Mas a Cavac me lembrou uma startup que lançaram há um tempo atrás,
Eu acho que o nome era Dirija. Eu acho que até que é concorrente de vocês, ou era concorrente, não me lembro, não sei nem se existe ainda a Dirija. É Dirija? Volante, aliás, era Volante, não era Dirija, Volante. não. Volante, Volante. Dirija é uma concessionária que tem aqui no Rio de Janeiro, não tem nada E também é concorrente. rolou um merchan agora, está tudo certo, vamos que vamos. Mas a Volante, eu me lembro da Volante, que eu estava muito desconfiado com relação a essa parte de vender veículo e tal, uma startup, aquela coisa, né, nova, né, novidade, a gente sempre tem um pé atrás. E eu acabei vendendo um carro pela Dirija e achei a experiência muito interessante, entendeu? Porque, na verdade, você quase realmente não tem trabalho. Eles funcionam através de um banco de dados, né? Vê quem tem interesse no produto que você oferece e junta você que está vendendo com a pessoa que tem interesse, ou aqueles possíveis, né, prospects que seriam interessados no seu veículo. E eles colocavam, né? A gente vende seu carro em menos de uma semana. Eu falei, duvido, que em menos de uma semana? Vendeu em menos de uma semana. Eu estou fazendo isso porque foi verdade, estou falando isso porque foi verdade, não estou fazendo merchan agora, nem falando. Aconteceu de verdade. Da concorrência, gente. Não, mas é porque isso me impressionou muito. Uma vez eu falei aqui, o Davi, e o André deve lembrar, então eu falei, eu jamais iria comprar óculos numa loja no e-commerce. Lembra que eu falei isso, gente? Eu falei, jamais eu vou comprar óculos. Porque óculos você tem que ver se fica legal, né? Se o peso, se ele é anatomicamente confortável, aquela coisa toda e tal. Eu acabei comprando óculos no e-commerce. E é uma coisa muito louca, porque a gente assopra para o alto, né? Corre para cima e cai na testa. Eu acabei comprando. Né? E eu prefiro, logicamente, experimentar. Eu ainda prefiro ir numa loja e experimentar. Mas esse meu paradigma quebrou, né? Porque eu jamais me vi comprando óculos no e-commerce. E a experiência foi razoável. Não foi nota 1000, mas também não foi ruim, como eu achei que fosse. Foi funcional. Funcional. A gente estava ainda no final da pandemia, ainda estava aquela coisa toda e tal. A gente ficar botando óculos e tirando óculos do rosto não era muito recomendável. Não era legal, né? Não era legal. Então, eu acabei comprando. Mas, assim, não foi aquele terror todo. Então, assim, aí aconteceu que, na sequência, eu fui testar esse negócio de carro também, se funcionava, ainda mais que eles estavam com uma pegada, falando que vendia em menos de uma semana e tal, não sei o quê. Vendeu. Então, quer dizer, eu fiquei pensando o seguinte, eu não sei se o marketing deles foi bom, ter chamado a minha atenção, ou se a operação deles, a estrutura deles é que realmente os caras estavam, tipo assim, eu vou bancar o que eu estou falando, porque a gente sabe que muitas vezes várias marcas aí falam uma coisa e acabam fazendo outra. Né? E aí vem com meia-culpa depois. A gente sabe disso, né? Gestão de crise, André. A gente sabe bastante disso. Toda hora tem uma gestão, apagar um incêndio e tal, Aí, Paulo, já fiz propaganda da concorrência, já falei de outra empresa que eu não era... Defenda a sua marca agora, advogue pela sua marca, Paula. Réplica em 1 minuto. Não, aí eu queria saber o seguinte, como eu conheço pouco da Cavaco, mas eu vou, a partir de hoje, eu juro para você que eu vou conhecer bem. Eu só falei da Dirija porque eu conheci, gente, eu Dirija, a Volante, porque eu conheci, eu cismei com o Dirija. Eu vou lá no departamento jabazinho, então jabazinho aí. Eu vou lá no departamento comercial da Dirija, que eu já falei 5 vezes o nome deles aqui. Mas, enfim, eu só falei na Volante porque me chamou a atenção. Assim como esse e-commerce de óculos, também me chamou a atenção. Porque ele até coloca o óculos no seu rosto, você fica na frente da câmera assim, ele ajusta o óculos no seu rosto, que eu acho até meio esquisito, né? Porque não sei se a proporcionalidade é aquilo mesmo, eu tenho um rosto muito grande, aí o óculos tem que ser maior, enfim. Esse tipo de... Está muito na moda falar de 1x, 6x, né? Falar de jornada do consumidor e tudo mais. Esse tipo de situação, sendo uma startup, vocês devem priorizar bastante, né? Deve ser muito importante, porque me surpreendeu positivamente. Me surpreendeu bem legal. Eu acho, que a startup... Justo, mas eu acho que a startup ela vem para atender as necessidades dessa nova economia.
Do mesmo jeito que lá atrás a gente saiu de produtos fabricados artesanalmente e entra numa era industrial de larga escala, que deve ter sido uma quebra de paradigma para o consumidor na época, Verdade. agora a gente entra numa época que o industrial ele dá espaço para a coisa da facilitação. Então, a maioria das startups, elas surgem para melhorar a sua vida, para tirar fricções de processos que você já fazia. Então, se você for olhar para fintechs, se você for olhar para health techs, se você for olhar para um monte de tech, você vai perceber que a coisa do tirar fricções e tornar a sua vida melhor ou mais fácil, ou trazer um certo tipo de comodidade para a sua vida, está no centro da questão, né? Então, assim, seja o e-commerce do óculos, o que ele está falando? Cara, se você não tem tempo, não tem paciência, não gosta de ir ao shopping, sei lá, ou em alguma loja de rua, cara, você tem a facilidade de comprar aqui. Põe até sua foto e cria modelos de proporções para ver se fica bonitinho. Então, assim, Verdade. na verdade, é um momento de te trazer mais comodidade, de você estar ali num momento de pandemia ou no momento de correria de trabalho, você não precisar se deslocar, né? Eu vou até você e o óculos... E se você não gostou, em 7 dias eu te devolvo, né? Então, assim, existe essa máxima da facilitação. Quando você olha a Kavak, é a mesma coisa, né? A Kavak nasce no México para quê? Para melhorar o modelo de venda de carros usados, de compra e venda de carros usados, porque até então ele era essencialmente entre pessoas, né? Então, eu, Paula, anunciava meu carro e vendia para você, Sandro, e ok. Né? Esse é um modelo tradicional, mas que implica em algumas questões. Né? Existem fraudes, existem eventuais doulos, né? A gente sabe que tem problemas. Então, a Kavak e outras empresas chegam para falar, documentação, né, também tem parte de documentação, dor de cabeça, revisão do do carro, né? Muitas vezes a pessoa que vai comprar não é expert, não sabe se tem alguma adulteração, se teve alguma batida e por aí vai. Então qual é a sua dor? A sua dor é se sentir desconfortável ou desamparado na hora de comprar um carro de uma pessoa. Legal, eu vou fazer então esse trâmite para a sua vida ser melhor, para quebrar e para melhorar pontos de dor ou pontos de fricção que você tinha nesse mercado que é super importante. Então, eu sempre olho as startups nesse sentido, é sair da visão produção e entrar na visão de facilitação, e aí sim faz sentido o consumer-centric, a jornada, a experiência, o UX, porque no fim do dia eu preciso gerar uma melhor experiência para você em relação a algo que talvez seja histórico ou tradicional na sua vida. Boa, muito bom. Bom, fala, Davi. Eu entrei aqui no site da Kavak, tem uma coisa que chama minha atenção, que é o seguinte, que é o plano de internacionalização da empresa, né? Então, ela começou no México, aí ela está no Brasil, tem alguma presença na América Latina, tem no Peru, no Chile, mas e aí na Colômbia, aí Argentina, que eu também estou vendo, aí você pensa o seguinte, tá, então agora vai para os Estados Unidos, então agora vai para Inglaterra, não, aí vai para o Emirados Árabes Unidos e Oman, assim, então qual que é o racional? Né? Qual que é o racional de dar um pulo tão longe, né, do México, né, que é onde ela nasceu? Não, eu concordo, porque eu tive a mesma estranheza quando eu entrei. Eu falei assim, nossa, eu estava esperando você chegar na Espanha, sei lá, né? E não na Turquia, né? Mas eu acho que a busca da Kavak é para mercados que têm essa mesma dor. Então, pega-se muito mais, com exceção tanto de Oman, mas a gente pega mercados mais emergentes, onde você tem muito essa questão da venda peer-to-peer e onde não existam tantos players que façam esse business. Quando você vai para o mercado americano, é óbvio que ele é um monstro, aliás, para quase todos os bens de consumo, mas você já tem a Carvana, né, que é um player consolidado nesse tipo de negócio. Você já tem um mercado muito mais formalizado nesse sentido. Quando você olha para a Turquia, em termos de volume de venda e de informalidade do mercado até hoje, interessa muito mais. Então, é menos óbvio e mais sobre oportunidade.
Olha, você vê que eu Por isso, falei da aqui... Argentina para a Turquia não pulo, entendeu? É super tranquilo meu dia nessa função global. Começa cedinho e acaba lá tardão no horário do México. Olha, só para corrigir aqui uma coisa, ô Paula, eu falei do concorrente de vocês que o lead a campanha era vender em menos de uma semana. A Cavac está falando aqui que vende em 24 horas. Olha como é que já mudou a pegada. Na verdade, eles compram em 24 horas, né? Então, se o seu carro passa pelo critério de avaliação da Cavac, todas as questões de interesse, óbvio que, né, existem cortes em determinadas questões, marca, modelo, quilometragem, claro, eles pagam em até 24 horas. Muito legal, muito legal. Então, assim, você fazendo merchan errado. Aí, ó o merchan de novo, mais um merchan. Não, vai ver, ele está fazendo isso provocativamente para que você corrija e você frise. Entendeu? Isso se chama marketing de confusão. Inauguramos agora. Eu ia falar marketing de bola levantada. Né? Corta aí, não, olha só. Se é marketing, tem que ser tudo em inglês. Stand-up ball. É verdade. Stand-up ball. The high ball marketing. Acabamos de fazer um novo... Fireball marketing. Aí, um novo marketing. Cara, já vou virar head de Fireball marketing. Já vou pôr no LinkedIn. Sensacional. Pronto. O M também é cultura, a gente também faz... Visionário. Vamos lá. Gente, vamos lá. Vamos aqui, chegando no momento do nosso quadrinho, que é quase sempre pouco, digamos assim, é pouco nervosinho, que é o nosso momento audiência. Por favor, vinheta 9. Momento audiência, que é aquele momento que a gente prestigia quem prestigia a gente, ou seja, você aí do outro lado da telinha. E a galera manda trocentas mil coisas para a gente. E o hype da internet, gente, não adianta que o hype da internet... Aliás, a internet está uma confusão hoje. Está uma zona. De ontem para hoje, os assuntos são os mais diversos possíveis. Até a terceira temporada, o hype era muito política. Né? Toda hora era política. Né? Volta e meia, a gente estava falando aqui, nesse momento da audiência, a gente estava falando de política. Agora está muito misturado. Gente, eu vou pegar algumas coisas que mandaram para a gente fez uma curadoria, porque não dá para falar tudo, mas eu vou pegar algumas coisas, vocês fiquem à vontade, se vocês quiserem comentar. Comentário é livre, ou se for muito saia justa, também a gente passa para o outro. Mas tem muita coisa que mandaram. Começar não sei como é que eu falo isso sem falar um adjetivo ruim, mas o caso do Dalai Lama, né? Com relação ao tal do beijo e da chupada da língua, isso aí a internet está polvorosa, é complicado. Entendeu? Eu não sei nem o que comentar, porque eu fiquei tão impressionado, gente, que eu não sei se o adjetivo que vem na minha cabeça, não sei se é legal, se vai ter criança assistindo, porque esse programa não é um programa para criança, inclusive no próprio YouTube a gente recomenda que não é um programa para criança. Mas eu fiquei chocado. O vídeo é autoexplicativo, né? Fala por si, né? É um negócio assim que me chocou também bastante, mas, enfim... Mas já disseram que ele já viu um vídeo falando que ele já é polêmico. Eles têm uma ele já tem uma história de polêmicas, essa não foi a primeira. Eu também vi isso. Eu costumo falar de algumas situações, aí vão laços familiares, etc. e tal. Antes de ser qualquer coisa, a gente é humano. Então, ele é o Dalai Lama, mas ele é um homem por trás do título Dalai Lama. Ele vai cometer as falhas. Não estou justificando, eu estou só entendendo o processo. Né? Que às vezes, quando você vai tentar entender, as pessoas não estão justificando. Não, estou entendendo. Ele é humano e cometeu a falha dele, ponto. Eu acho, gente, eu falo muito e penso muito sobre a idolatria. Eu acho que a sociedade está muito carente, eu acho que as pessoas buscam idolatrar figuras religiosas, pessoas, políticos, influencers, esportistas. Né? Eu acho que a gente tem que repensar esse culto a pessoas, a religiões e por aí vai. Não que você não tenha que prestigiar, não que você não tenha que seguir, não que você não tenha que trazer isso para a sua vida, mas a idolatria a pessoas, ela cria esse tipo de contexto. Porque, como disse o André, ele é um ser humano vaidoso,
né, Verdade. vulnerável, falível, né, com com os seus instintos, e eu não concordo. Mas a partir do momento que você idolatra, né, e que você cria essa expectativa de que ele seja infalível, a gente tende a colocar todo mundo numa figura de Jesus Cristo, né? Então, assim, que faz tudo pelo outro, e não é. Eu acho que a gente tem que repensar a idolatria. Eu acho que já tiveram outros casos de líderes religiosos que aconteceram a mesma coisa. Acho que a gente teve aí recente João de Deus, já teve caso de médico. Eu acho que a gente tem que pensar essa necessidade de criar ídolos, porque no fim do dia somos todos seres humanos, e eu acho que facilita esse tipo de atitude de um lado e essa expectativa frustrada de outro, né? Porque vai ter um monte de gente agora falando, então eu odeio o budismo, eu odeio a religião, eu não quero mais nada. Eu acho que o caminho não é esse, né? É cuidado com quem você idolatra, em todos os campos. Concordo Olha só, aí eu vou botar mais um temperinho. Vai ser difícil isso, porque isso é do ser humano, ele precisar de líder. Isso é antropológico. Total. O ser humano precisa de líder. Desde da época das cavernas, ele precisou de um líder, ele vai precisar para fazer isso. É difícil. E aí e também é difícil as pessoas elas se despirem disso. Aí a gente vai para um espectro mais religioso. É difícil, isso era a missão de Cristo também. Olha, tá vendo? Fala que eu sou esquerdista, mas falando de Cristo, a missão dele era essa desumanização. Ele era humano, ele sentia as dores, mas ele tinha que fazer o processo de não ter essa humanidade das falhas. E as pessoas Total. que são lideranças, e principalmente as religiosas, que têm que ter um aspecto mais sublime do processo, elas têm que ter muito cuidado. E as pessoas, às vezes, esquecem disso. E aí eu falo de todas as religiões, tá? Por isso que eu falo assim, essa é religião? Não, eu creio em Deus. Porque eu odeio hipocrisia. Se você for ver em cada religião, tem questões hipócritas. E aí o Dalai Lama é do budismo, que poxa, é uma religião muito equilibrada. Aí você tem um líder religioso que tem um desequilíbrio desse. E aí como é que você fica? Uhum. Então, mas aí teve um negócio interessante que você falou, que a gente sempre buscou líderes, né? Eu acho que isso é normal e é saudável. Agora, a questão é onde é que termina a liderança e começa a idolatria, né? Então, aí a Idolatria gente já tem, total. isso é um dos mandamentos, né? Não criar ídolos. E aí, entrando aí no aspecto mais religioso, né? A gente tem, por exemplo, no Antigo Testamento, eles eram humanos, os patriarcas, os reis. A gente a gente fala das falhas deles. A Bíblia deixa bem claro. E aí a gente não admira essas pessoas porque eles eram perfeitos, mas a gente admira essas pessoas porque eles erraram, eles caíram, eles consertaram e aí eles conseguiram evoluir. Então tem um processo que a gente pode replicar na nossa vida, né? Poxa, eu não sou perfeito, mas o que eu posso aprender com eles? A me corrigir. Então isso é uma coisa. Quando entra já no Novo Testamento, Jesus já é uma figura perfeita, né? Já é apresentado para a gente como uma figura perfeita. Cara, então imagina um líder religioso hoje que ele fala, eu tenho que ser perfeito. Não dá, porque é humano e vai cometer seus erros. Agora, também, na escala de erro, o Dalai Lama, pelo amor de Deus, também, o que ele fez é crime, né? Já não tá mais no... Extrapolou. Isso porque assim, cara, essa é uma coisa muito forte da nossa geração, né? Porque ninguém mais tem vergonha da câmera, né? Então, uma coisa que o cara falava assim, olha, não, isso eu me envergonho muito, então ele vai fazer escondido. Hoje, olha só, hoje já faz na frente das câmeras, e o perigo da idolatria, só para fechar aqui o pensamento, é o seguinte, não sei se vocês repararam, mas quem estava gravando achou super engraçado aquilo, sabe? Então, assim, quem estava gravando começou a rir porque perdeu aquela coisa de o Dalai Lama é um líder e o Dalai Lama é um ídolo. Ídolo, cara, pode fazer o que você quiser. Qualquer tipo de crime, humilhação que você quiser. Se você vê essa pessoa como ídolo, cara, você já não tem limite. Davi, E eu acho que a história traz, né? História Desculpa, traz. André.
Eu acho que a história é repleta de o limite entre liderança e idolatria e os malefícios, né, que isso trouxe. E aí, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, para qualquer lado. Ninguém aqui está fazendo, né, apologia, mas eu acho que essa é a sensibilidade do mundo hoje. Quando você está cada dia mais polarizado e as pessoas cada dia mais carentes, a idolatria vai ser um mal dos próximos anos. Né? Seja o TikToker que você segue ou que os adolescentes seguem e começam a fazer o desafio do não sei o que é completamente banal, até coisas mais extremas, né? Como a postura do Dalai Lama, ou como, sei lá, bullying, ou como cancelamentos justos ou não justos. Eu acho que essa idolatria ela começa a precisar ser discutida em quais os efeitos que ela traz para a nossa sociedade. Vamos lá, vamos dentro do nosso programa de criação, vamos lá, a síndrome da vida vazia, né? Porque quando você está com a vida vazia, você não consegue, como o Davi falou, dissociar o líder do ídolo. Então você vai saber, poxa, esse cara ele me traz esse tipo de informação, vou absorver dele enquanto líder, mas isso eu vou abstrair, eu vou criticar por isso, esse cara aqui por isso. Então, e como você está com a vida vazia, você quer preencher. E aí os influencers vão preencher a nossa vida com animações, fazendo só dancinha e por aí vai. Bora lá, gente. Seguindo aqui o momento audiência. É só esse já deu essa polêmica toda. Tem aí, mais Sam, você vai trazer tema polêmico, traz polêmica leve, Sam. Não, mas o que eu posso fazer? O povo está falando. Não, inclusive, tem gente falando, pô, semana difícil. Tem um cara que falou aqui, Luiz Cláudio, que aliás sempre participa do programa, ele falou assim, semana difícil, Papa comunista e Dalai Lama pedófilo. Pô, então, enfim, ele fazendo referência ao Papa fazendo L, né? Enfim, falando do Lula. Ele fez mesmo? Bom, ele falou, não é que ele fez, ele falou, ele saiu na imprensa. Mas assim, ele vai polemizar mais, calma, vamos devagar. Pô, vamos devagar, uma coisa de cada vez. Aqui, a Natália manda para a gente o seguinte, ela mandou para a gente um estudo que conclui que noite mal dormida tem o mesmo efeito do álcool no volante. Legal isso, hein? Eu apurei, e de fato é bem interessante esse estudo aqui. É um estudo recém-publicado na Nature and Science of Sleep, e descobriu que se você dormiu menos de 5 horas na noite anterior, é tão provável que você sofra um acidente de carro quanto você estivesse no limite legal do álcool. Sandra, eu tenho um exemplo prático. Meu único acidente de carro foi porque eu dormi. E aí, quando eu acordei, já estava batendo meio fio, porque a pista fazia uma curva, e aí eu não tive o reflexo para puxar. Aí eu bati meio fio e desci ribanceira. Então, o único problema o carro danificou. Eu, graças a Deus, nada. Mas você perde completamente o reflexo. E aí o efeito do álcool é a perda do reflexo, ficar mais lento. Sim, verdade. Eu acho que quem já teve filho se lembra. Eu tenho uma amiga que até escreveu na época que a segunda filha dela nasceu. Não podemos esquecer que falta de sono é técnica de tortura. Verdade. Mas é verdade, não é só... Antes o problema fosse só o reflexo, né? Assim, você tem uma perda de humanidade ali quando você está sem sono. E quem tem filhos, eu tenho 2, sabe o limite emocional que você chega, né? Gente, vamos lá. E tanto a pessoa que bebeu um pouco mais quanto a pessoa que dormiu um pouco menos, elas têm uma autopercepção falha de que está tudo bem. E não está tudo bem. Então, eu não tinha visto esse estudo ainda, mas assim, é algo bem intuitivo isso. Olha, o João Pedro fala uma coisa muito engraçada. Tô off. Quem precisar de mim, faça como eu, se vira sozinho. Ai, meu Deus do céu. Eu adoro essas tiradinhas rápidas e engraçadas. Bom, tem um agora que é uma pancada. O Roberto. Não se pode esperar que o conserto do sistema de justiça criminal brasileiro venha justamente daqueles que foram responsáveis por sua destruição. Rapaz, eu estou falando que o negócio é nervosinho, o pessoal está nervosinho. O José, como é que é? Nunca deixe o leigo perceber que você é um picareta.
Que sentido haveria em mentir e mentir mal? Cara, que doideira. Os caras mandam umas coisas que eu não... Aí, pô, só tem maluco nesse negócio. Envolva-se em narrativas simplórias, Cuidado que falácias a lógicas, sabedoria está com os loucos, hein? estatísticas podres, com intervenções. Dê um visual natureba e good vibes. A sua abordagem é infalível. Ele está dando uma receita de ser picareta, cara. Que doideira. Até a receita de picareta você acha na internet. Olha. Aposto que ele pegou no chat GPT, né? Colocou lá, como ser um picareta da internet. Se bem que o que ele falou aqui não é novidade. Os itens que ele relacionou aqui não é novidade, mas tudo bem. Vamos lá, o pessoal também está falando muito, em geral, do arcabouço, do tal do arcabouço, né, que estão aí falando que é mais calabouço do que arcabouço. Tem outra aqui que... essa é legal também, da Luciana. Lista de coisas que estou precisando. Pix, férias e Maldivas, comer sem engordar e mais paciência. Meu Deus. Olha, eu tenho mais umas 5, 6 aí nessa lista. Fala para que a minha só começou, né? 8 horas de sono. Boa! Eu também. Eu acrescentaria mais umas 5, 6 também aí. Muito bom. Bom, vamos lá. Cadê? Tem também o pessoal falando muito, gente. Eu não vou esticar muito o momento da audiência, não, porque já esticamos bastante. Mas é o que está em voga. Inclusive, o Chile anunciou, se eu não me engano, hoje ou ontem, a tal da semana de 4 dias. O pessoal está falando demais na internet com relação à adoção ou não desse sistema, e que existem já algumas empresas brasileiras que estão vendo até aumento de produtividade. Cara, eu acho uma questão que, antes da adoção, eu acho que a gente tinha que fazer uma pesquisa, porque lembra na época do Google, quando as empresas começaram a ficar com aquele jeito Google, né, sem parede, aí todo mundo naquele estilo mais informal e tal, já acabou. Já voltaram as paredes, já voltaram... Aquele esqueminha foi modinha, foi legal, mas acabou. Mas isso daí é legal saber, Paula, de você, porque assim, a tua empresa está em culturas diferentes, né? Não são só países diferentes, mas culturas diferentes. E aí, como é que se você chegar com essa novidade aí nos 4 cantos do mundo aí, quais são as percepções diferentes aí que você vai ter? Eu acho que, assim, primeiro, a pandemia, ela eclodiu uma necessidade de revisão do sistema corporativo, né? Em mudanças maiores e mudanças menores, desde a adoção do trabalho híbrido para empresas ou modelos que conseguem adotar o trabalho híbrido, para você acolher as famílias. Então, vira e mexe, minhas filhas aparecem dançando aqui, agora não que elas estão na escola, mas para isso ficar mais natural e mais normal, você humaniza muitas pessoas, as pessoas menos colocadas, né? Você pode estar numa informalidade no teu modelo. Então, acho que assim, a gente precisa rediscutir o modelo. Se são as semanas de 4 dias, se é o modelo home office, se é ping-pong no escritório e chocolate à vontade, eu não sei. Mas, assim, o modelo não satisfaz principalmente as novas gerações, que são multitask, que são multitelas, que são muito mais críticas e criteriosas, e por aí vai, né? Então, a gente precisa partir deste ponto. Quando você vai olhar no espectro global, é óbvio que existem diferenças, mas é uma startup, né? Então está todo mundo ali meio nesse mindset jovem, que é quase uma grande aldeia global, assim, de trabalho semi-híbrido. Eu acho que os mexicanos seguem mais o modelo americano, né? Então eles têm pouquíssimos feriados no ano, eles ficam horrorizados com o Brasil, com a Argentina, né? Assim, nossa, feriado de novo! Aqui é feriado assim, toda hora, impressionante. Aqui é feriado toda hora, 1, 2, 3, PIN, né? 1, 2, 3, exatamente. Mas eu acho que o mexicano vai no modelo americano muito forte, nessa coisa de menos dias off, de menos dias de férias, de contratos menos flexíveis. Quando você olha para Brasil, Argentina, Colômbia, Peru, a gente já tem um modelo um pouco mais de mais feriados, mais acolhedor nesse sentido. Quando você vai para a Turquia, aí assim, você tem a questão da liderança muito forte, então o seu líder, ele está sempre no escritório, você quer estar perto dele, então tem um pouco essa mudança.
E quando você vê Oman, você vê muito a questão da mulher executiva, o que é interessante, né? Você quebra um pouco os seus estereótipos sobre essa relação da mulher executiva que efetivamente está no mercado, que está conquistando, que está mudando muito o contexto. Até porque lá é muito internacionalizado quando a gente pensa em lideranças, né? Quando a gente pensa no mundo corporativo de Dubai, por exemplo, né? Então você já tem um perfil muito quase nova-iorquino, assim, para falar. Mas no fim do dia, Davi, vou ser sincero, todo mundo quer a mesma coisa. Rever um pouco esse modelo de 9 às 6 no escritório, de você ali trabalhar sob a demanda do tempo, e eu acho que está todo mundo se repensando. Vamos logo para o modelo do Tim Ferriss do 4 horas por semana. 4 horas por semana, Exato. fechou. É isso aí. Mas olha só. Vamos tentar um mês. A discussão é boa porque o fim de semana começou nessa discussão, né? Porque não havia fim de semana, quanto mais domingo. Aí começaram a ver, vamos dar um descanso para que produzam mais. De repente, esse dia ajuda as pessoas a produzirem mais. Muitas das vezes nas empresas, produz-se equivocadamente. Você vê trocentas reuniões inúteis. Reunião para marcar outra reunião. Concordo. Se você enxugar este processo, quem sabe você dá esse dia, você dá um alento ao trabalhador que se sente estimulado, o ser humano precisa trabalhar com estímulos, e você consegue algum resultado melhor. Eu já li uma matéria, já tem um bom tempo, na Alemanha, uma empresa, não me recordo qual, a gestora falou numa entrevista no Globo, quando chegava o telefone era posto na gaveta, não mexiam em e-mails particulares e a pessoa trabalhava a carga horária dela. Depois do expediente, a empresa não importunava e havia produção. Então, assim, eu acho que as empresas, muitas das vezes, elas produzem muito errado. Por isso que você tem excesso de tempo e cria-se mais necessidade, horas extras, para suprir um erro. É aquela coisa que um tonto tem que resolver um problema que o outro tonto não resolveu e transfere, e você cria a bola de neve e não resolve de jeito nenhum, e tem que ter mais tempo. É o modelo da Revolução Industrial. De produção, sim, é o modelo de Revolução Industrial que a gente veio trazendo, né? O Fordismo, os ismos da vida e tudo mais, e que eu concordo com vocês, mas eu acho que tem setores que tem que pensar direito isso aí, porque e tem que pensar também culturalmente, né? Em países, se isso vai, por exemplo, se o cara vai produzir mais, né? Se isso vai trazer benefício, legal. Mas se não vai trazer benefício e a pessoa vai encher a cara de cachaça, sei lá, eu estou dando exemplos não muito legais. A gente tem que tomar cuidado, né? Porque isso pode bater forte numa economia, talvez, por exemplo, aqui no Brasil, uma economia frágil, uma economia sensível, né? Uma coisa que, às vezes, uma palavra mal colocada por algum gestor político, o caso das Americanas, por exemplo, também foi um caso que a gente aqui viu, né? Pô, como é que o cara, um CEO, aí eu acho que está faltando 20 bi aqui, né? Mas daí nessa forma da Enter, né? Vou falar um tema, a gente está falando de carga horária de trabalho, aí um tema que acho que foi o Davi que trouxe, alguém falou a palavra, que é a pergunta que eu vou perguntar. Vou fazer o questionamento para a Paula. A gente discute isso, aí chega o chat GPT, que de repente vai ocupar muito posto de trabalho, então as pessoas vão ficar com muito tempo, né? Que vão ser demitidas, né? Porque a inteligência artificial vai substituir essa turma. Então, você não vai ter nem carga horária de 4 dias por semana. E aí eu pergunto para a Paula, como é que para o branding, para os profissionais de branding, fica essa questão do chat GPT? Eu já mandaram um post para mim de brasileiros corrompendo o chat GPT, fazendo a pergunta para ele responder exatamente o que eles querem pela psicologia reversa. Como é que fica para os profissionais de branding o chat GPT? Olha, assim, André, eu sou otimista, sabe? Eu acho que as revoluções elas vêm para somar. Eu acho que a gente, obviamente, não pode simplesmente se abrir e falar, cara, vamos mudar tudo. Eu acho do mesmo jeito que a gente teve a Revolução Agrícola Industrial, é outra revolução, como fala-se há muitos anos. Eu acho que a gente precisa entender que a gente está nesse ponto de virada.
AI vem para substituir alguns empregos? Provavelmente. Isso é complexo em certos pontos e para diversas carreiras? Provavelmente. Mas então eu acho que o ser humano tem que parar e olhar e falar assim, cara, como é que eu tiro o melhor disso? Do mesmo jeito que eu tirei de processos industriais, do mesmo jeito que eu tiro da revolução da saúde hoje em dia. Então, como é que eu trabalho de maneira mais assertiva? Quais são os meus rituais? Né? Como eu absorvo essa massa de pessoas que eventualmente vão sair do mercado formal e vão para o mercado informal. Né? Você vai ter uma rede de freelancers muito grande, trabalhando talvez sob demanda, com outro modelo de contratação. Então, como é que hoje eu adequo a minha empresa, que ela é formal, com essa rede que pode orbitar criativamente para o desenvolvimento das minhas campanhas, ou por aí vai. Eu acho que assim, é inevitável que as coisas vão mudar. E eu acho que muitas vezes a gente está olhando e fala assim, gente, o barco está afundando. Não, tá não. Né? Não, a gente está aqui. Eu acho que a gente precisa começar a discutir, não o quê, já está aí. A gente tem que começar a discutir o como. Como a gente vai abraçar isso? Como a gente vai fazer manutenção de empregos? Qual é o papel dos assistentes ou dos coordenadores ou das pessoas um pouco mais na base da hierarquia que tendem a ser os primeiros a serem substituídos? Qual é o papel desse público? Vamos prepará-los melhor? Vamos colocar em projetos assim, né? Qual é o ponto ideal entre máquina e ser humano para extrair esses novos tempos? Sabe, eu acho que é esse tipo de discussão que a gente tem que começar a ter, e não é o Elon Musk, e não é o Harari, Não, somos nós. sim. Né? Ele tem Somos interesse nós nisso. como líderes e como pessoas do mercado. Né? Não é só repostar a frase linda do Harari, não é só ver essas discussões. Acho que a gente precisa se preparar para os próximos 5 anos. Mas aí, Paulo, porque eu sou o polêmico aqui, e eu vou sempre nesse aspecto humano do processo. Você citou a Revolução Agrícola, a Revolução Industrial, mas a massa de população mundo era uma. É muito A maior. massa de população hoje é muito infinitamente maior. Os recursos eram uma quantidade, hoje estão menores, e a gente tem uma dimensão de que é escasso. E aí um segundo ponto, você falou assim, que aí eu concordo plenamente com você, as pessoas, os gestores têm que começar, poxa, essa turma que vai ser demitida, substituída, etc., etc., que não vai estar conosco, porque vai ser substituído por inteligência artificial. Eles não têm essa preocupação. A preocupação é financeira. Eu vou substituir, eu tenho um X quantidade de pessoas, eu vou mandar embora, eu vou economizar. Acabou. Eles que se virem. Não existe uma preocupação, seja governamental, seja empresarial, e principalmente que são, pelo conceito liberal, são os empresários que movimentam o mundo, movimentam a economia, e não é o governo. O governo é um mero regulador, e muitas vezes é atrapalhador. Esse empresariado não se preocupa. A preocupação Eu fico com a segunda opção do governo. Vamos lá, vamos para os vários conceitos. Eles não se preocupam. E não tem um procedimento prático. Quando chega essa turma que escreve, o Wozniak, o Elon Musk, faz a carta, por favor, parem por 6 meses. Parem por 6 meses, porque as empresas dele não acompanharam os estudos. Para elas acompanharem, Mas isso, dá um freio para a gente acompanhar. Eles não estão sendo benevolentes. Total, mas é por isso que eu acho que a discussão ela tem que estar na nossa esfera. Então, como é que eu qualifico? Como é que eu dou gatilhos, ou como é que eu dou oportunidade pós-implementação da AI? Como é que eu abro horizontes de todo mundo, inclusive nossos? Né? Como é que eu começo a empoderar redes de profissionais autônomos? Como é que eu consigo integrar isso para o meu dia a dia? Qual é o tipo de... Qual é o tipo de disciplina que hoje está crescente e está em falta no mercado que eu posso criar acesso para esse público que eventualmente vai ser substituído? Linguagem de programação. Vamos falar da turma do BI. Né? Em publicidade está crescendo muito. Cai um determinado, de repente, o redator de performance, né? Que é um texto muito duro e muito mecânico, mas você tem uma demanda crescente gigante por pessoas de business intelligence. Né? Então, como é que eu consigo fazer uma fatia do meu quadro de funcionários hoje migrar para BI? Que eu tenho muito mais espaço e eu tenho muito mais longevidade. Tem interesse? Não tem interesse? Ótimo. Né? Então, eu acho que
Por isso que a discussão tem que ser nossa. Para a tem gente profissões que vão surgir que a gente nem sabe também. vão surgir que a gente não sabe. Então, assim, sabe. cara, como é que eu trabalho isso dentro do meu time para que daqui a 5, 10 anos a gente olhe e fala, putz, eu me preparei para chegar até aqui. Deu certo, pode não dar certo, tá tudo bem. Mas eu, pelo menos, andei com consciência, né? Você e vê, ajudei as Paula, pessoas à minha volta. você vê que antes da pandemia não tinha o gestor de tráfego, não tinha o growth, entendeu? Essas coisas você não tinha mesmo. Eu estou falando, pô, com 25 anos de agência. Eu não tinha. Com a pandemia, viu a necessidade de ter uma pessoa para gerenciar o tráfego. Entendeu? E aí criou-se o gestor de tráfego, criou-se o especialista em growth, o analista tem uma série de coisas que apareceram, termos que apareceram. E aí vem naquela onda que a gente estava conversando no início do M, né, uns até desnecessários, outros interessantes e tal, mas assim veio várias terminologias também com essa galera mais nova, né, que quis dar uma nova roupagem e tal, e que até então tudo bem, entendeu? Assim, determinadas coisas eu não sou contra, eu só acho engraçado. Eu acho engraçado termos que a gente já fala há 20, 30 anos. Mas eu acho que a gente vai por aí agora. Você vê, você pegou umas profissões que elas são mais novas. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: quem está nessa profissão? Vamos lá, quem é um cara de growth, ou quem é um cara de BI, ou quem é um cara de gestor de tráfego, enfim, ele está trabalhando menos horas ou ele está com muita carga de trabalho? Geralmente, ele está com muita carga de trabalho. Se você for ver lá na época da Revolução Industrial, também gerou uma demissão, mas quem se adaptou começou a ter muita carga de trabalho e aí começou a falar, não, mas peraí, eu preciso tirar aqui um dia da semana, não dá para trabalhar 12 horas por dia. Então, assim, eu acho que essa nova revolução que a gente está entrando, ela acaba jogando muita gente para fora do mercado, porque revoluções são assim, ou evoluções acabam sendo assim. Mas eu acho que para quem fica, essa discussão de 4 horas como é que é? Uma semana de 4 dias, não sei se é uma discussão muito real, porque já dizia Garrincha, né? Tem que combinar com os russos. Alguém vai estar disponível a falar, não, manda essa para mim. Manda A para gente cá. faz aqui um contrato PJ, produtividade, pô, vai no resultado e vamos embora. Então, assim, eu acho que esses caras, eu acho que eles estão falando mais a língua do mercado do que alguém que fica sentado em cima de uma CLT falando, olha, eu quero 4 dias por semana. Não que esse cara esteja errado, mas eu estou pensando o seguinte, será que ele está alinhado com essa revolução ou será que ele não vai capotar? Eu acho que está mais para essa pessoa aí que fala, ó, eu vou trabalhar mais mesmo, mas vai ser numa profissão que vocês nem sabem ainda o que é, mas eu surgi com ela. Ou às vezes é o cara que ele se informaliza para ter gestão do tempo. Eu vou me matar 2 semanas num projeto, depois eu tiro 2, que também é válido, né? Também, cara, eu vou ficar aqui, faço um freela ou faço um trabalho pontual, um projeto, entrego, e daí eu descanso 2 semanas, 2 dias, 2 horas, o quanto eu quiser. Então, eu acho que assim, o mercado está revolucionando. O que eu vejo, por exemplo, a gente tem a mania de ser excludente, né? Assim, o modelo industrial vai substituir o modelo não industrial. Eu acho que a gente está numa época onde as coisas estão se somando. O CLT vai conviver dentro das suas evoluções, com o trabalho informal dentro das suas evoluções, com o modelo PJ dentro das suas evoluções, com as novas profissões e com profissões que a gente nem está imaginando que talvez minhas filhas sejam, né? Então, eu acho que as coisas vão conviver pelo menos nos próximos anos. Gente, só para não deixar passar batido aqui, que eu falei do hype da internet, momento audiência e tal, mandaram para a gente também, tem muita gente revoltos com isso, mas revoltos mesmo, xingando, falando, tecendo críticas duras, que é o negócio que o governo vai começar a taxar a Shopee, a Alibaba, a AliExpress e tudo mais, para montar o Xing-Ling, gente. Pô. Revolução, aí, a revolução. Pô, não era para taxar o bilionário, pô? Vai taxar a comprinha da galera, pô? Vou dizer que o meu armário chora nesse momento. Eu adoro uma brusinha.
Não, fora que assim, cara, potinhos, mexedores. Cara, é a felicidade da dona de casa. O shopping é uma coisa maravilhosa. Vocês já navegaram? É sério. Assim, eu convido vocês a entrar no app da Shein e ficar lá. É uma delícia. Parece É muito parece que tá legal. vendo Viagens para Maldivas. É uma delícia. E o pessoal está muito revolto, falou que o governo vai taxar compras acima de $50, né? Porque eles entendem, né? O atual governo entende que essas empresas praticam contrabando, gente. Rapaz, o negócio... E só negam, né? Enfim, esse assunto está bombando, está muito hypado na internet, muita gente xingando, adjetivando fortemente aí. Adjetivando fortemente, gostei do eufemismo. Não mexa com as minhas blusinhas. Pois Não mexa com o meu rapaz. mixer. Estão mexendo. É um tema delicado, eu concordo. É um tema realmente delicado. E aqui tem os dois lados, né? Tem o lado do pessoal realmente que está se sentindo invocado, né? Prejudicado com o Xing Ling, e tem o mercado interno que vê como uma competição desonesta, né? Então tem... Com certeza. E não deixa de ser também, vamos combinar que não Fala deixa que de a ser. Renner está agradecendo. Eu vi isso também. Eu vi o meme que a Renner agradece. Muito bom. Rapaz, a criatividade do brasileiro, para mim, é uma coisa absurda, né? Impressionante. O A velho da van notícia... também, cara. O Oi? velho da van também. O velho da van O velho da van também. A notícia sai, a coisa, o meme vem logo na sequência, cara. Impressionante como é rápido. E, enfim. E aí tem uma série de outras coisas aqui. A gente já encerra agora com a Maria Clara, né? Que mandou para a gente aqui. Tem uma pessoa que mandou uma bem bacana aqui para a gente, não se identificou, mas eu vou deixar aqui porque eu gostei da frase. É o seguinte: construa um time tão bom que as pessoas não saibam quem é o líder. Seja lá quem for que tenha mandado essa frase, muito bacana, eu gostei. Muito legal. E também não deu crédito para quem... sei lá, a gente bota no Google e depois vê de quem que é essa frase de verdade. Aliás, eu adoro essas frases. Clarice Lispector sempre passa, né? Exatamente. Lúcio, Clarice Lispector, são sempre os três. Sempre cai na conta deles, é impressionante. Mas, enfim, gente, é isso. A gente encerra o momento audiência e eu queria pedir para vocês, né, avisar que a gente estourou o tempo. Isso era previsível. Novidade. Estouramos o tempo. É o primeiro programa aqui da quarta temporada. Sempre. Recebendo a Paula. E essa resenha gostosa, a gente não pode ser tão engessado com o tempo, né? Gente, vamos lá, nosso momento dica de livro ou dica de filme, entendeu? Que é aquele momento que a gente sempre dá um jabazinho legal para um filme ou para um livro que a gente leu, que a gente gostou. Eu acho que a gente, desde que começou, né, a gente mantém essa rotina, né, de dar essas dicas e tal. E agora, de um tempo para cá, a gente adicionou filme também. Então, se quiser dar uma dica de filme, ou de um documentário, de alguma coisa, também está valendo, né? Então, bora, vamos começar? Vamos começar com a convidada, então? Bora, Paula. Bora lá. Bora. Eu vou dar uma dica de um livro. Eu adoro ler, mas eu vou dar uma dica cabeçuda, assim, que é o Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. É um livro de quase 100 anos, porque eu acho que todo mundo, as pessoas, elas olham muito o final. Eu acho que a gente tem que olhar as bases, né? Ele é um livro que ele explica muito a sociedade brasileira, desde a época, né, da colonização. Então as cidades nacionais muito portuárias, as nossas capitais brasileiras portuárias versus capitais de outros países na América Latina que já eram mais para dentro do território. Então o quanto isso influencia a nossa sociedade versus outros países da América Latina. Eu acho que traz uma explicação muito interessante sobre esse homem cordial que ele coloca como a essência do brasileiro, que é que faz esse, né, desculpa, meninos, mas todo carioca ele tem um pouco, né, desse estereótipo, assim, essa coisa simpática, malemolente, ao mesmo tempo que tem, às vezes, uma segunda intenção. Eu acho que ele constrói muito profundamente a questão do homem cordial, e eu acho que para entender sociedade brasileira, você tem que partir
dos grandes pensadores sobre a sociedade brasileira. Eu sempre recomendo para os jovens. Raízes do Brasil. É rápido, é facinho. Eu não tenho aqui comigo, mas olha, quem gostar não vai se arrepender. Esse é um clássico mesmo e eu não lembro se eu li esse livro. E falta isso, hein, Paulo? Entender o Brasil, né? Entender o brasileiro, porque às vezes assim falta muita definição, né? Assim, o que é o brasileiro? O que é um nacional de algum lugar? É alguém que você pode dividir a mesma língua, você pode ter a mesma moeda, você pode ter referências parecidas, né? Desde de times de futebol até literatura. Mas tá bom, mas e aí, o que mais? Assim, se a gente tiver ir para uma guerra, a gente vai defender o quê? Quais são os valores que a gente vai defender? O que a gente vai ver no outro que a gente vai se reconhecer? Acho que isso falta muito assim no brasileiro, né? Esse senso mais assim de quem a gente é, né? Boa. Não, eu concordo. Eu acho que o Brasil, por ser tão continental e tão miscigenado, né, e tão policultural em termos de religião, nacionalidades, a gente acaba não tendo essa identidade tão clara. Quando você vai em outros países com menos, né, esse caldeirão, é mais claro e mais natural essa relação de códigos de país, né? Verdade. É um país muito miscigenado, né? Então, você pega, e continental, você pega o sul, é completamente diferente do Nordeste, que é diferente, é muito louco, entendeu? É muito louco. Eu já rodei esse Brasil todo, praticamente, e é uma... Assim, nós somos muito ricos em termos de cultura e culturas regionais, né? Pô, eu vou dar um exemplo clássico. Pão francês aqui no Rio, Salvador é cacetinho. Entendeu? Você pede cacetinho. No sul, bisnaga, vara, em determinados lugares. Quer dizer, a nomenclatura até para o mesmo produto muda, gente. Pô, então, mas isso também é um aspecto nacional. Você concorda que todo mundo tem um nome diferente para aquilo, mas faz parte do dia a dia do brasileiro consumir isso? Então, assim, não é que você chega para o gaúcho e ele fala, cara, não como pão de manhã, não como esse negócio aí de manhã, aqui é outra coisa. Cara, não, a gente tem esses códigos nacionais, né? E isso é muito valioso assim, para a construção de uma identidade. É uma pena que, não sei, cara, acho que isso para mim seria falta estadista, sabe? Falta aquela coisa, pô, vamos fazer um projeto de país, sabe? O que a gente é, pro que a gente discute muito o que a gente quer ser. Boa. Não, pô, a gente precisa disso, a gente é um país atrasado e a gente precisa ser um país de primeiro mundo. Não, mas o que você é? A gente está partindo da onde? Vamos entender o que a gente é, para daí a gente entender o que a gente pode ser. Porque se a gente não entende o que a gente é, qual o nosso potencial, né? Isso falta muito, né? Eu acho que uma grande oportunidade da gente fazer isso é sempre quando tem eleição presidencial, mas a gente também se perde também nos populismos da vida e a gente acaba não discutindo isso. Mas é uma pena, o Brasil tem algo que não é discutido, sabe? Tem um ouro aí dentro. E quando não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Isso é, infelizmente, assim, né? E quando você vai ver a referência, sempre o Brasil é plural, né? Que tudo e não é nada. O Brasil é um país plural. Pô, legal. Né? Então é muito fácil você abraçar a identidade nacional como algo plural, que tudo vale, e aí vamos, né? Aí realmente concordo com você, Davi. Bora lá para a próxima dica. André Carvalho, você é o cara que vem com os clássicos. Hoje você fez um mistério no nosso papo aqui em off e viria com uma surpresa. Sim. Mas olha só, a Paula trouxe uma, eu vou só complementar dela, uma outra sugestão, que é um clássico para entender o que é o Brasil, Casa Grande e Senzala. Eu acho que esse fala muito, que é de opressor e oprimido, quem tem poder, quem não tem, como é que se vira, fala muito da nossa cultura. E o segundo é esse aqui, ó. Tá ok ou tá invertido? Sim, tá ok. Por que falhamos? O Brasil de 22 Por que falhamos? O Brasil de 92 a 2018. Esse livro é do Cristóvão Buarque, ex-senador, ex-governador do Distrito Federal, um cidadão que era do PDT, de esquerda, conhecido. E esse livro é interessante porque ele faz um meia-culpa da esquerda. Ele fala assim, por que a esquerda errou?
A meia-culpa da esquerda é difícil de achar, hein? Querido. Gostei Por desse isso negócio, que eu trouxe para você. achar. Sabia que você e o Davi iam gostar. O André agora é mainstream nesse programa, hein? Agora rapaz! Não, assim, é interessantíssimo aqui. Ele faz uma análise, algumas coisas eu discordei, mas ele faz uma análise pertinente e por que abriu também espaço. Então, vamos lá, um spoilerzinho. Ao invés de tratar de temas que o próprio bolsonarismo cooptou, ele foi indo para essa questão muito da diversidade, de abraçar, e os temas que eram essenciais, ele se perdeu. E fora a questão de corrupção e etc. Que a gente já está... Então, assim, são questões muito interessantes que a esquerda não faz, esse meia-culpa. Você vê que ele está sendo meio criticado, não por esse livro, o Cristóvão Buarque está meio escanteado, mas eu achei muito interessante a leitura. Para quem é espectro de direita, quem é espectro de centro, espectro de esquerda. Quem for esquerdista muito ranhenta, não vai gostar. Né? Mas isso aí que você está falando é geralmente assim uma meia-culpa ou uma crítica, né, que a esquerda raiz faz à esquerda progressista. É bem comum ouvir esse tipo de coisa. Né? O problema da vida que a esquerda é raiz mesmo, ela é trotskista, bem quase comunista, né? Ele muito comunista, né? Trotskista, fica tipo, como é que é? Ciro Garcia aqui, qual o partido do... Cara, esqueci o partido. O partido PCO, a partir da Casa Operária. É o Rui Costa Pimenta, ele é trotskista. Então eles ficam muito presos. Isso assim. E a Renata trouxe bastante. Desculpa, Paula. Trouxe bastante aqui que a gente tem que se atualizar. E eles não se atualizam. E aí a gente fica batendo. E nessa que bate, aparece alguém e vai trazendo. Aí vem essa questão. O bolsonarismo ele cresce bastante por muito que o Davi trouxe. Ele vai pegando esses símbolos nacionais de unificação. Então, o futebol tornou-se um esporte nacional com Getúlio Vargas, porque ele viu como um elemento de unificação. O samba tornou-se algo de identidade nacional, porque também viram que não era. Se você for ver em cada região, dentro da nossa pluralidade, a gente tem situações diversas, mas tornou-se um símbolo nacional. O futebol... Por quê? Porque viram uma possibilidade de unificação. Recentemente eu vi aquele filme do Mandela, que ele achou importante tornar o rugby como um elemento de unificação naquele momento da queda da apartheid. Então, esses elementos culturais são fortes, mas desde que bem feitos, como o Davi ressaltou. Muito legal, muito interessante. Gostei da dica, André. Gostei, já anotei. Gostei da dica. Eu vou ler esse livro aí, sério. Mas se eu começar a ver que o negócio é muito canhoteiro, eu estou fora, hein? Não. Ele desce a mamona. E olha, é rapidinho, tá? São 80 páginas, é muito rápido. Legal. Bom, vamos lá, Davi, manda ver. Primeiro, gostei aí da dica de livro. Acho bacana. Agora, a minha dica de livro, ela pega mais por um lado, eu até troquei a dica de livro, sabe? Eu ia dar uma dica de um livro, mas aí eu vi que vocês começaram a falar mais disso, e aí eu vou dar uma dica do seguinte, que é um livro que é do Dale Carnegie, do Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas. Por que me surgiu esse livro na cabeça? Porque é um livro que fala muito sobre escutar, sabe? E tudo que a gente está falando de quem é o brasileiro, ou de autocrítica, isso parte muito por escutar. Sabe? Você ouvir uma crítica e falar, peraí, será que é um inimigo? Será que é um detrator? Ou será que é alguém tentando me dar um toque? Sabe? Então, assim, como fazer amigos influenciar pessoas vai muito de, cara, escuta, conversa, entra num diálogo, não queira ganhar todos os debates, traz a pessoa para o teu lado, vai para o lado da pessoa, que aí nem tudo precisa ser uma guerra, sabe? Você pode construir pontes aí no meio do caminho. Nem tudo deveria ser uma guerra, né? Porque a pessoa está com os ânimos muito acirrados. Exato. Então, assim, e é um livro que eu acho que, hoje em dia, ele já nem tem mais você já pode baixar gratuitamente aí, sem ter os direitos, mas mesmo assim ele continua sendo best-seller. Então, alguma coisa aí tem, sabe? Então, quando um livro que pode ser gratuito continua sendo best-seller, acho que a gente tem que dar 2 passos para trás e falar, cara, peraí, alguma coisa tem nisso aí.
Não, e é um livro que já tem o quê? Uns 20 anos, né? Por aí, ou mais. É um livro... Mais. Mais. Eu acho que deve ser década de 80 ou 70. 80, por aí, né? É um livro já, não é nada... Eu acho sensacional esses livros atemporais. Acho impressionante como é o do São George Orwell. clássicos. Né? Olha, George ele Orwell. foi publicado em 1937, cara. Oh, E ele tem mais de 15 caraca. milhões vendidos. Porra, Pô, eu achando que era 20 anos só. O livro era mais velho Nossa, que eu. sim, 20 anos você E a falou gente muito falando de bonito. 2001, né? Não é? pô, é o Dalezinho Carnegie. Traz ele pro programa agora também. Porra, vou te falar. Gente, Mediunicamente. olha, eu não mudei a minha dica, mas eu quase mudei. Mas eu vou na linha da Paula e do André, que falaram sobre a história do Brasil, né, identidade e tal, significado, pertencimento. Então, eu vou dar uma dica a mais. Eu ia dar uma dica de um livro só, mas eu acrescentei essa, que é para vir nessa linha de vocês, que é o Vivo Povo Brasileiro, de João Baldo Ribeiro. Cara, é um romance, mas é sensacional. E ele tem muito essa preocupação, né? Eu gosto do Baldo, sou fã dele, conheci ele em Itaparica. Um cara muito, muito legal. E, pô, esse livro para mim, é o top dos livros dele. Vive o Povo Brasileiro, de João Baldo Ribeiro, que ele conta a história do Brasil, mas pegando a ótica lá de Itaparica, da ilha. Entendeu? É muito legal mesmo. É um livro assim, que você se envolve de uma maneira. Para quem gosta de história, então, é fora de série. Para quem conhece o local, eu conheço muito bem Itaparica, pô, você acaba se transportando para os lugares que ele cita, entendeu? Tamanha riqueza de detalhes e tal. É muito legal. Esse é o livro para corroborar com vocês. E o meu livro que eu separei para dar a dica aqui é esse aqui. Eu não sei se vai dar para ver direito aí. A Álgebra da Felicidade. Esse livro é muito legal, do Scott Galloway, que é autor os 4 best-sellers do New York Times, e ele tem insights sobre busca, sucesso, amor e significado. Gente, eu não costumo curtir muito livro de receita de bolo. A receita de bolo, geralmente, eu acho meio esquisito. Mas ele dá mais ou menos uma receitinha de bolo, mas mostrando a vida dele, né? Então, ele faz comparações com a vida dele, dando esses insights. Então, ele dá vários insights interessantes e você, leitor, é que faz um paralelo na sua vida e começa a pensar, pô, peraí, não parei, isso aqui eu não tinha parado para pensar. Essa perspectiva aqui, opa, entendeu? Ele dá umas cutucadas legais. O livro é bacana, gente, o livro é bacana. É um pouquinho de receitinha de bolo, sim, ele tem um negócio lá de... ele bota aqui, por exemplo, o equilíbrio é um mito, o acaso é uma função da coragem, Steve Jobs é um babaca, não siga a sua paixão. E aí vai. Eu peguei uns trechos assim, entendeu? Passe mais tempo suando do que vendo os outros suarem. Entendeu? Então, assim, tipo frasezinha de receitinha de bolo, mas, cara, quando ele desenvolve as frases, é interessante. Essa do Steve Jobs é um babaca, eu sempre achei, mas, enfim, o cara foi também idolatraram o cara. A família Já dele pergunta entendeu pra uma filha dele o que ela acha recomendação, dele. né? Não, idolatraram, pô. Quem viu a biografia do Jobs, né, sem romancear tanto, quem viu a do cara lá do McDonald's, tem até o filme, né, do McDonald's, Fome de Poder, né, quem viu a história do próprio do Zuckerberg e tal, você vai ver que esses caras não primam muito por caráter, não. Bill Gates e tal. Então, e nem por isso eles deixaram de fazer coisas incríveis, né? Mas, Sim. assim, existe um Dark Side of the Moon, assim, sabe? Existe ali uma história não contada e que, assim, a gente tem que conviver com isso, porque, e aí, é ser humano. E eles também, a gente coloca eles como ídolos, né? Mas não são, nem devem ser, e não é nem bom para eles que eles se vendam como tal, porque depois, olha, a queda é enorme, né? A gente está vendo aí. A queda é grande. E aí volta na idolatria, né? Porque são eles podem. Ou, não é tão ruim. Né? Imagina, ele tinha seus motivos, né? Ele tinha seus motivos, é ótimo. Né? Ele tinha seus motivos, enfim. Mas eu acho bem bacana esse nosso momento aqui de dica de livro, porque enriquece bastante, principalmente para
você do outro lado da telinha. E eu queria já entrar na reta final do M de hoje. Pô, a gente estourou, a gente está mudando do tempo com a Paula aqui, está segurando ela bastante. Mas, pô, Paula, você é uma simpatia. Eu queria já deixar o convite para você retornar. Quase que eu falei a novidade do M. Quase. Sandro, Boca, poxa, eu estava esperando você cometer a falha, quase. Eu ia quase no ato falho, cara. Eu ia falar, não, volta, o seguinte, aí eu ia falar. Faz o seguinte, olha só, você tem que manter o teaser para a audiência continuar acompanhando o que vai ser acontecer. Então, uma coisinha, pequeno fragmento. Vou falar uma coisa, já que vocês insistem, eu vou falar. Um pequeno fragmento, não é um quebra-cabeça. Você vai colocar uma peça, depois dá o big picture. O M vai ter uma nova sede, digamos assim. Estamos saindo dos quadradinhos. Estamos de mudança. Estamos de mudança. Nova sede ainda. Não pode falar nova sede? Mudança pode ser muita coisa. Entendi. Mudança de marca, já que estamos aí. Já mudamos a marca. Então, estamos de mudança. Estamos de mudança. É isso. Estamos de mudança. Eu vou aproveitar o Fireball. Estarei lá. Opa. Vamos segurar. Vamos fazer igual o João Kleber. Para. Muito bom. Então, gente, olha só, mudanças estão vindo. Você que está com a gente até agora, viu o programa até agora aqui com a gente, muito obrigado pela sua presença. Quem já nos conhece sabe que a gente tem muito carinho com a nossa audiência, a gente responde tudo, estamos presentes nas principais plataformas, só não estamos no Twitter, porque o Twitter é um pouco nervosinho. A gente acha que o Twitter é nervosinho, não tem necessidade da gente se envolver. É muito nervosinho, né? Não, Davi? A gente falou isso no outro dia, é um pouco nervosinho. Só não estamos no Twitter, mas estamos no Facebook, estamos no Instagram, aqui no YouTube, e respondemos a todos. Entendeu? Ninguém fica assim. E no LinkedIn também. Entendeu? Só o Twitter que a gente prefere ficar fora. E também não quer pagar aquele valorzinho para ser o especialista, para verificar. Então, a gente... e também quero agradecer você que está nos assistindo pela primeira vez. Né? Seja muito bem-vindo ao M. Nós estamos aqui semanalmente, sempre com, às vezes, 2 entrevistas, às vezes uma, mas marcamos presença semanalmente aqui no nosso canal e estamos a todo vapor nessa 4ª temporada, muitas novidades, muita gente bacana, muita entrevista legal, muito conteúdo, muito bom humor. E, bom, nosso primeiro programa da 4ª temporada, eu vou pedir para vocês reta final do M, né? Considerações finais para a gente deixar a Paula fechar no grande finale, o nosso primeiro M da 4ª temporada. Bora, André! Você está inspirado, você está querendo falar. O André virou mainstream agora no programa, ele é o cara que ganhou. Ele é o cara... Nada. Eu quero lembrar também do canal do André. Tem o canal do André. Rapaz. Do meu jabá. O jabá. O canal do André. André, faz o jabá aí, por favor. Não, vamos por parte, né? Para não perder a minha tradição de me alongar no final. Primeiro, para corroborar essa questão de idolatria, mito, etc., e exemplo, para quem é flamenguista, sabe um grande exemplo que todos os contemporâneos de sua época falavam, que o Zico era diferenciado e ele não tinha benefícios, ele não cometia as falhas, ele não tinha, não davam privilégios a ele. Exatamente, o privilégio dele era ser melhor. E ele seguia, e os outros seguiam por isso. Vamos lá para o meu jabazinho. O jabazinho, o meu canal da Ancar Comunicação, a gente trata de comunicação corporativa, e aqui é um grande diálogo, a gente traz conversa, a gente trata de temas importantes. Talvez eu possa entrevistas e assim, talvez eu possa... Pílulas de sabedoria, esse canal são pílulas de sabedoria. Tem pílulas de sabedoria, tem rápido, fast, etc. E para a gente fechar, para não me alongar muito, é bom a gente voltar para essa 4ª temporada, com novidades, com convidados interessantes, como sempre a Paula, na minha cabeça, Paula, você é Renata, você está com a cara... Eu vi que você cismou com a Renata, rapaz. Eu virei Renata. Como a Paula, que, poxa... Isso é saudade da Renata aqui na bancada. Você está com a Renata. Então, assim, como a Paula, que
trouxe, a gente levantou essa questão do branding, a gente falou das nomenclaturas, a gente avançou para o desenvolvimento do mercado de trabalho, como isso vai afetar. Então, assim, este é o M. E falamos, brincamos, sorrimos, etc. Então, assim, esse é o M. Esse é como a característica do brasileiro, ele é múltiplo, mas a gente vai sempre seguindo. Ah, boa, muito bem. Bom, passando a bola para o Davi, vou no jabá do Davi também. Livro best-seller na Amazon. Eu não estou com ele na mão aqui, mas editor, bota aqui na tela. Startup, né? Startup pós-digital, como a Cabala, a física quântica, eu decorei, eu acho que é isso. A Cabala, aí, ó, a física quântica e o Vale do Silício podem transformar seu projeto em startup. Davi, contigo. Bom, é isso aí, ó. Estamos aí de volta, então, 4ª temporada. Valeu, valeu, Jabá. Então, vai ter aqui os links aqui para o canal do André, link de Amazon, link dos nossos contatos todos aí, da Paula também. Pô, e agradecer a Paula por fazer parte aí do programa hoje. Tá, assim, é um assunto meio que inesgotável, né? A gente ficar falando sobre branding, porque ele é aplicado para grandes empresas, ele é aplicado para a nossa marca pessoal e assim, dá para a gente conversar muito ainda sobre isso. Então, agradecer o pessoal que acompanhou a gente até agora, reforçar o pedido para se inscrever no canal, porque a gente falou que está se mudando, mas continuamos no YouTube. Então, se inscreve aí no canal, porque todas as novidades que a gente for fazer... estaremos em outra plataforma também. Não sei se eu posso falar também. Cara, sério? Ó, Fechou até com outra plataforma. Para. Ontem ficou definido que estaremos em uma outra plataforma também, junto com o YouTube. Que isso, nossa, não tem nem roupa para aquela plataforma, caramba, que isso. Que coisa. Então é isso aí, pessoal, se inscrevem no canal para vocês acompanharem as novidades. Nem eu sei, então estou acompanhando também. Eu estou me segurando para não falar, estou com a vontade danada, mas eu estou segurando. Bom, vamos lá. Passando a bola para a nossa convidada, Paula Queiroz. Paula, isso é uma simpatia. Fica o convite no ar para você voltar, inclusive voltar no novo formato, que você sabe que a gente te contou em off, você voltar no novo formato e, por favor, né, sinta-se sempre em casa. A gente aqui costuma dizer que a gente não fazemos entrevistas, fazemos amigos. E, geralmente, vamos botar assim, 98% dos entrevistados voltam. Já conversaram com a gente 2, 3, 4 vezes aqui no M. Então, quando você volta, para a gente é um feedback muito bom. Você só volta quando você gosta. Você não integra volta... a bancada. Exatamente. Entrega a bancada, passa a ser também da bancada. O André é um deles, a Andréia, a Renata, acho que todo mundo, a Tatiana, todo mundo passou para... Só eu, Davi e o Márcio, que a gente não foi entrevistado aqui no M. O próximo a gente inverte, Sandro, pode deixar. Por favor, para a gente vai ser ótimo ser entrevistado, porque a gente não conseguiu ainda, mas enfim. Mas seja muito bem-vinda sempre ao M, Paula. Muito bacana ter você aqui. E agora é contigo fechar o primeiro M da 4ª temporada. Obrigada, Sandro. Obrigada de verdade. Acho que foi um convite delícia. Acho que mais que um bate-papo, é também um momento de aprender, de ouvir. Adorei as referências, adorei a troca. Eu acho que o mais importante é sobre isso. A gente só evolui quando a gente se abre para quem está ao nosso lado, para quem está no mercado, para todas essas referências. Muito mais sucesso na 4ª temporada, que ela seja ainda mais importante, que ela seja ainda maior, mais conteúdo de qualidade. André, muito obrigada. Davi, muito obrigada. Bom, seguimos aqui evoluindo. Como será o mundo de amanhã, como será a 5ª temporada, o que estará acontecendo, como estaremos e como estará o marketing. Eu acho que o mais legal de trabalhar com comunicação, com branding, com marketing hoje, é porque ele é uma oportunidade de você crescer sempre. Ele é uma oportunidade de você se desafiar, de você se repensar, e quem está no mercado sabe que isso é muito importante. Então, eu acho que é essa mensagem que eu deixo para quem está nesse mercado ou para quem quer estar nele, é assim, cara, não tenha medo de se questionar, não tenha medo de repensar, não tenha medo de aprender e pense sempre na jornada, que ela é o mais importante.
Boa, muito Obrigada, bem. meninos. Gente, muito obrigado, Paula. Muito obrigado, André, Davi, você que está na telinha. Encerramos nosso primeiro M da 4ª temporada. Estaremos de volta aqui no YouTube e numa outra que a gente vai anunciar depois, toda semana. Valeu, pessoal. Muito bom. Tchau, gente. Bom. Beijo. Tchau.